Vamos agora de capacidades físicas no ensino médio. De modo geral, na verdade, as capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável num organismo humano. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras possíveis de treinamento, comumente classificadas em diversos tipos. É através das capacidades físicas que podemos executar ações motoras, desde a mais simples às mais complexas. Andar, correr, saltar, nadar, etc. Né? As capacidades físicas podem ser assim definidas: agilidade, flexibilidade e resistência. Agilidade, capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros com mudanças de direção. Flexibilidade, capacidade de realizar movimentos em certas articulações de amplitude de movimentos apropriada. Resistência, capacidade de executar uma dada carga de atividade e a mais longo tempo possível sem fadiga. As capacidades físicas podem ser assim definidas: força, força isotônica, força isométrica e força explosiva. A força, capacidade de exercer tensão contra uma resistência que corre por meio de ações musculares. Força isotônica, dinâmica. É o tipo de força que envolve os músculos dos membros em movimento ou suportando o peso do próprio corpo em movimentos repetidos. Força isométrica, a força estática. É o tipo de força que explica o fato de haver força produzindo calor e não havendo produção de trabalho em forma de movimento. A força explosiva, potência, habilidade de exercer o máximo de energia em um ato explosivo. Resistência aeróbica, permite manter por um determinado período de tempo um esforço em que o consumo de O2 equilibra-se com a sua absorção, sendo os esforços de fraco ou média intensidade. Resistência esforço em que o consumo aeróbica permite manter por um determinado período de tempo de O2 é superior à sua absorção, ocorrendo a um débito de O2, o que somente será compensado em repouso, sendo os esforços de grande resistência. Resistência muscular localizada é a capacidade do músculo em trabalhar contra uma resistência moderada durante longos períodos de tempo. Velocidade, capacidade de executar movimentos cíclicos na mais alta velocidade individual possível. Velocidade de deslocamento é a capacidade máxima de uma pessoa deslocar-se de um ponto a outro. Velocidade de reação, rapidez com qual uma pessoa é capaz de responder a um estímulo visual, auditivo ou tátil. Tempo requerido para ser iniciada a resposta a um estímulo recebido. Velocidade de membros, capacidade de mover membros superiores ou inferiores tão rápido quando
possível. Quanto possível. Equilíbrio é a qualidade física conseguida por uma combinação de ação muscular com o propósito de consumir e sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Pode ser de 3 tipos: dinâmico, estático e recuperado. Equilíbrio estático, adquirido em uma determinada posição. O dinâmico, adquirido durante o movimento. O recuperado explica a recuperação do equilíbrio pós o corpo ter estado em movimento. Coordenação motora, destreza, é a capacidade física que permite realizar uma sequência de exercícios de forma coordenada. O corpo humano é uma das estruturas mais fascinantes que existem. Ele é formado por um conjunto de sistemas que precisam funcionar adequadamente para que a vida se mantenha. Isso dá a ele características complexas e interessantes. Você acredita que ele já foi considerado como uma máquina pela ciência? E ainda tem muitos que dizem isso por aí. Uma das características que nosso corpo tem é de executar movimentos. A educação física olha para o corpo inserido em nossa cultura. Nos jogos, nos esportes, nas lutas, nas danças, nas mímicas e em nossa vida diária. Nosso corpo é formado por diferentes músculos que dão a ele a possibilidade de puxar, agarrar, apertar, elevar, sustentar e empurrar. A capacidade de utilizar os músculos dessa forma se chama força. A shot in the dark, a past lost in space. Where do I start? The past and the chance. Temos a capacidade de repetir o mesmo movimento durante um longo período de tempo. É a resistência.
podemos observar a resistência nas corridas de longas distâncias. Já nas provas de corrida de curta distância, podemos observar a predominância de outra capacidade física, a velocidade. Essa é a capacidade de executar um movimento, uma sequência rápida de movimentos, ou reagir a um estímulo. Outra capacidade importante que possuímos é a flexibilidade. Essa é a capacidade de executar movimentos ao longo de toda a possibilidade articular, movimentos amplos por si mesmos ou por influência de forças externas. Mas mesmo tendo muita força, resistência, velocidade e flexibilidade, outra capacidade física é fundamental para que possamos executar os movimentos que desejamos: o equilíbrio. Equilíbrio é a capacidade que temos de sustentar nosso corpo sobre uma base, agindo contra a lei da gravidade. Essas são as principais capacidades do nosso corpo. Mas não são apenas essas, existem muitas outras. Embora muitas delas possam se parecer com as de algumas máquinas, temos capacidades únicas que ainda precisamos aprender. Staring at a broken door, there's nothing left here anymore. My room is cold, it's making me insane. I've been waiting here so long, but now the moment seems to come. I see the dark clouds coming up again. In spite of all the consequence, in spite of all my pride, in spite of
Lembrei desse sentimento. A shot in the dark, apart. Ooh, watching me hanging by a string this time. Don't easily climax on the perfect lie. Ooh, watching me hanging by a string this time. Don't easily. Sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become, and